Pregações, mensagens e louvores antropocêntricos. Esta é uma mensagem reflexiva sobre o nível das pregações nos púlpitos e a condição dos louvores gospel nesse famigerado século XXI. Por que será que chegamos a um nível de mediocridade tão grande em nossos púlpitos? A resposta é simples, porém nem tanto compreendida. Nós colocamos o eu no trono e destronamos o Senhor, espiritualmente falando, é claro. Nos preocupamos por demais com números e, portanto, faz-se necessário o entretenimento dos ouvintes, a fim de se ganhar a atenção destes, garantindo assim uma presença maciça nos cultos. Por conta disso, os púlpitos se transformaram em palcos, as congregações dos santos em uma verdadeira plateia e as pregações são como palestras entusiasmadas de autoajuda, essencialmente motivacionais. E nesta saga vale tudo para chamar a atenção. Vamos nos adaptar ao público, sejamos politicamente corretos, vamos falar o que eles querem ouvir e não necessariamente o que eles precisam ouvir, para não se ofenderem, não se chatearem, não se machucarem e sumirem. Afinal de contas, Deus tem interesse em salvar o maior número possível de almas, não é verdade? Essa é a justificativa para toda a sorte de heresias que imperam hoje no politicamente correto meio gospel. Esse crescimento é uma bolha, mas que importância tem isso? Ainda que hajam tantas divergências e divisões no meio evangélico, o importante mesmo é que a nossa igreja está crescendo. O que importa é que somos grandes, estamos pregando, evangelizando e crescendo a cada dia, dizem eles. É fácil perceber a similaridade e uma certa padronização na performance de muitos pregadores pós-modernos. A entonação da voz, as expressões facial e corporal, as caras e bocas, a verborragia exacerbada de palavras em línguas estranhas, e diga-se de passagem, muito estranha por sinal e quase sempre sem interpretação. E são acompanhadas de frases de efeitos e palavras de ordem, e como não poderia faltar, os títulos pomposos: reverendo, apóstolo, sacerdote, profeta, bispo, bispo emérito, arcebispo, patriarca, e etc. E o mais comum de todos, pastor. Este, em pouco tempo, creio eu, deve cair em desuso por ter se tornado tão comum. O olhar altivo e as indumentárias impecáveis complementam as características desses pregadores. É imprescindível o reavivamento dos zumbis espirituais, dos meninos em Cristo, que ainda tomam leite ao invés de alimento sólido. Veja 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Por isso, o uso indiscriminado de palavras como vitória, abundância, ser, ter, poder, conquistar, tomar posse, vencer, superação, vencedor, liberdade, fartura, fortuna e a mais famosa de todas, prosperidade. Todas fazem parte dessa narrativa, dessas pregações atuais. E para que se preocupar com o céu? Ele já é nosso. A palavra de Deus nos garante isso. O Senhor já nos concedeu essa posição gloriosa na cruz do Calvário e ninguém pode tirar de nossa mão essa vitória. Então, vamos conquistar a terra enquanto aqui vivermos. Bem, não há nada errado em conquistar a terra. Deus nos colocou aqui para o representarmos, para dominar sobre toda a sua criação. Vemos isto desde o princípio de tudo, em Gênesis. Isso não é problema algum, de maneira nenhuma. Na verdade, essa nossa posição hierárquica é desígnio do próprio Deus que criou todas as coisas. Porém, o erro, no entanto, se encontra essencialmente nas prioridades. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência natural aqui na Terra. Repito, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência natural aqui na Terra e por um tempo muito limitado. Nossa prioridade, portanto, deve ser sempre o reino de Deus e a sua justiça. E como consequência dessa busca, alcançamos de Deus tudo o que precisamos para ter, naturalmente, uma vida aprazível e sossegada.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a orientação que encontramos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Abnegação, santidade, renúncia, isenção, arrependimento, altruísmo, santificação, generosidade, quebrantamento, salvação, consagração, modéstia, desprendimento, constrição, espírito quebrantado, desapego, humanidade, humildade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Calma, eu explico, acreditem, eu não estou falando em língua estranha. É que esses termos estão sendo tão pouco usados que até se tornaram estranhos para muitos crentes neófitos, os crentes mais novos e até mesmo para algumas ovelhas também. A razão desse comportamento reprovável diz respeito à zona de conforto, ao senso comum no meio evangélico. É muito mais prático, agradável e confortável seguir a multidão, ser igual aos demais, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. 2 Timóteo 3,12 deixa isso muito claro. Então, por que sofrer e passar por tantos conflitos e dificuldades? Resposta: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22,14. Porque a coroa é para os vencedores, e os vencedores não estão no grupo dos acomodados. Os acomodados ficarão de fora das bodas do Cordeiro. São virgens imprudentes, despreparadas, e para estes a porta das bodas se fecharão. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25,10 nos adverte do perigo em vivermos uma vida cristã descuidada. E quanto aos louvores e adoração? Eles se converteram em shows de entretenimento. Os levitas adoradores agora são artistas, são músicos e cantores gospel. Assim como tem certas orações que não passam do teto que está sobre a cabeça daquele que ora, muitos desses louvores gospel não alcançam os altos céus, ficando longe do coração de Deus. As letras não exaltam a grandeza, a magnitude, a bondade, a excelência do Deus Altíssimo, sua onipotência, o seu amor pela humanidade, não exaltam o seu santo nome. Diz o Senhor Deus: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Os louvores, assim como as pregações, deixaram seu teor cristocêntrico, a sua essência teocêntrica, para focar no homem, focar no eu, sendo dissimuladamente antropocêntricos. O homem é o centro, a base e o fundamento das letras ditas gospel. O porquê dele, por ele e para ele se tornou eu, por mim e para mim. Os ritmos atuais tocados nos louvores contemporâneos tocam muito mais a alma do que o espírito humano. Particularmente, não creio, digo eu, que existam ritmos que sejam proibidos para os louvores, mas temos que admitir que existem, por certo, alguns ritmos que são inconvenientes na congregação dos santos, devido ao seu uso e abuso no meio secular, pois nos traz à memória comportamento nada condizentes com a sã doutrina. Toda essa decadência moral e espiritual nos púlpitos e nos louvores nos deixa pensativos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8 nos leva a essa reflexão. Precisamos estar com as nossas vestes nupciais alvas em todo o tempo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Hoje sempre encontramos desculpas para não congregarmos, para estarmos juntos, para amadurecermos. A culpa sempre está em um outro alguém. Mas jamais nos esqueçamos, cada um de nós vai dar conta de si mesmo diante de Deus e será inútil tentar culpar quem quer que seja por nossas falhas, falta de unção espiritual e do fruto do Espírito Santo naquele grande e terrível dia. Isso vai ser inútil. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores.
Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, de 11 a 14. A conclusão a que chegamos é que precisamos estar prontos, estar entre aqueles de Apocalipse 22, 20 que dizem: ora vem, Senhor Jesus.